Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do terceiro ano. Então, aqui nessa aula, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo que a gente estava vendo do vídeo anterior, né? E dando continuidade também a essa unidade que a gente estava vendo. Então, eu resolvi dividir ela em dois, porque é muito importante a gente ver o aspecto das características das ondas, né? Quanto às classificações, o que é uma onda, as definições básicas, né, em uma aula. E agora a gente vai para a parte que vocês gostam tanto, que é a parte matemática, que a gente vai entender um pouquinho mais a respeito das ondas. Então, se vocês quiserem acompanhar, aqui é a unidade 2 do livro 2 de vocês, na frente B, tá? Quem fala aqui é o professor Paulo Afonso de vocês de Física, só para vocês não esquecerem. E, então, né, na última aula a gente viu aqui os aspectos classificatórios das ondas, definiu o que é uma onda, para que ela serve, de onde ela vem, para onde ela vai, quais os tipos de ondas que existem. E agora a gente vai estar definindo aqui, a partir dessa aula, né? A gente vai estudar o aspecto matemático dessa onda, a gente vai entender o que é amplitude, o que é comprimento, como é que a gente pode definir a velocidade de propagação de uma onda, as características principais dessa onda, a frequência dela, período. Então, nessa aula aqui nesse vídeo a gente vai estar entendendo um pouquinho mais a respeito dos estudos das ondas e a gente vai ter o nosso vídeo separado também com as questões a respeito dessa parte matemática, que vai ser bastante importante a gente saber, né, para dar continuidade para o nosso conteúdo. Então, bora lá! Bom, então vamos lá. Agora que a gente entendeu, já que nós já entendemos o que é uma onda, quais as principais características dela, como é que ela se comporta, quais são os tipos de ondas, classificações, nós precisamos entender uma parte muito fundamental, que é o que nós chamamos de equação fundamental do ondulatório, que vai caracterizar uma onda, que vai ser muito importante para a gente saber dessa onda, que geralmente é a velocidade com que ela tem de propagação, né, em um certo meio material, ou um certo meio imaterial. Então, geralmente vão existir questões que eles vão te perguntar, eles vão te dar uma certa situação e ele vai te perguntar a velocidade com que essa onda está se propagando. Essa é a ideia. Então, beleza, vamos lá. Mas antes disso, nós precisamos atentar para algumas características das ondas. Tá? Então, aqui nós temos uma onda, uma certa oscilação bem aqui, né, que se repete, como a gente vai ver, já passa no ponto mais alto, vai no ponto mais baixo, depois no ponto mais alto de novo. Se ela continuasse, ia para baixo, para cima, para baixo, para cima, lá. Depois de perturbada, né, vai ter essa ondulação, bem aí como a gente está vendo essa onda se propagando aí nesse meio, qualquer que seja. Beleza. O que a gente vai precisar saber e identificar dessa onda bem aqui, olha só, é que nos pontos mais altos das ondas, o ponto mais alto de qualquer onda, a gente chama de crista, tá bom? E os pontos mais baixos das ondas nós chamamos de vale. Então, aquela parte lá onde o surfista pega a onda, tudinho, e vai andando, né? A gente chama de crista, e a parte mais baixa a gente chama de vale. Beleza. Se eu pegasse essa onda bem aqui que a gente está vendo, que ela está oscilando, né? E nós dividíssemos ela no meio, nós íamos ter uma coisa mais ou menos assim. Olha só, então aqui eu teria o meu eixo Y normal, e aqui no meio dessa onda, mais ou menos no meio aqui como eu estou fazendo, eu teria um outro eixo que passasse, que seria o meu eixo X. Meu eixo vertical e o meu eixo horizontal, beleza. Então, como vocês estão vendo bem aqui. Aí, o que é interessante, uma outra característica da onda. A distância entre esse ponto médio aqui, onde a onda é cortada ao meio, até o ponto mais alto da onda, a distância entre esse ponto médio, né, onde a onda é cortada ao meio, até o ponto mais baixo, ou seja, do meio da onda até o ponto mais baixo e do meio da onda até o ponto mais alto, nós chamamos de amplitude. Ou seja, o quão grande vai ser essa oscilação dessa onda. Pode ser um pulso bem grande ou um pulso bem pequeno. E a gente chama de amplitude justamente o tamanho desse pulso, né? O tamanho, a distância entre o ponto médio dessa onda, aqui no meio dessa onda, até o ponto mais alto ou o ponto mais baixo. Geralmente a gente vai ver que vai ter o mesmo tamanho. O pulso lá em cima e o pulso aqui embaixo, né? Ele só inverte o sentido aqui no movimento da onda. Beleza. Outra característica que é bastante importante nós sabermos é o seguinte, que a distância aqui, olha só, entre duas cristas consecutivas, como a gente vai ver bem aqui, nós chamamos de comprimento da onda. E
Se eu continuasse com essa onda bem aqui, se ela continuasse vindo, né, eu teria também, olha só, uma certa distância entre dois vales, bem aqui, que também é o comprimento da própria onda. Então, a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos, nós chamamos de comprimento da onda. A partir disso daqui, a gente pode determinar a velocidade com que ela se propaga, e que é muito importante para a gente nós sabermos aqui nesse... Então, para a gente definir aqui a velocidade da onda, a gente pensa o seguinte: a velocidade que a gente vê lá no início do estudo da física, que a gente define, né, que um corpo anda e tudo mais, nós definimos essa velocidade como a variação do espaço pelo tempo, ou seja, uma certa pessoa, uma certa partícula, um certo objeto anda a um certo espaço, por exemplo, 5 km, 2 metros, 3 metros, 20 metros, 20 km, enfim. E ele leva um certo tempo para percorrer esse espaço que eu te dei aí, né? Então, como é que eu acho a velocidade com que esse corpo está se movimentando? Basta saber o quanto ele andou pelo tempo que ele levou para andar esse tanto. Essa é a ideia da velocidade. Então, para a onda também é a mesma coisa. A onda não tem um certo comprimento? Beleza, ela tem um certo comprimento. Então, essa onda bem aqui que a gente está olhando, né? A velocidade dela, basta saber o comprimento dessa onda, o comprimento que ela tem e o tempo que ela leva para completar esse certo comprimento, ou seja, o tempo que ele leva para completar essa oscilação. Se vocês perceberem bem, aqui no ponto mais alto da onda, né, se eu pegasse e colocasse um objeto bem aqui, e se ele andasse, por exemplo, a onda está bem aqui, aí ele sai daqui, vem até o ponto mais baixo e depois ele chega até o ponto mais alto de novo. Isso nós chamamos de uma oscilação completa. Então, quando uma oscilação completa seria o quê? Quando um ponto qualquer que seja em uma onda, por exemplo, ou a própria onda, né, completa uma oscilação. O que seria isso? Eu posso marcar um ponto nessa onda e eu considero uma oscilação completa quando esse ponto sai da onda, dá uma volta nela e chega nesse mesmo ponto de novo. Então, bora lá. Imagina aqui que eu tenho um objeto aqui nesse ponto, aí ele vai lá no ponto mais alto, depois ele vem aqui no ponto mais baixo e chega aqui de novo no meio termo, né, aqui na metade da onda. Isso a gente chama de oscilação. Então ele saiu daqui, passou nos dois extremos da onda, lá em cima e lá embaixo, e chegou aqui de novo. Ele poderia sair do vale. Aí ele sai do vale, chega lá no ponto mais alto e chega no ponto mais baixo de novo. Isso é uma oscilação completa, tá bom? Quando um objeto passa por todos os pontos dessa onda e chega no mesmo ponto aonde ele saiu. Essa é a ideia de uma oscilação completa. Só que ele leva, né, um certo tempo para completar essa oscilação inteira. Esse tempo nós chamamos de período. Então a velocidade da onda ela pode ser definida como o comprimento de onda, que seria a variação do espaço com que ele teve, né, saindo daqui, indo até aqui embaixo, chegando no ponto mais alto de novo, e pelo período. Por que o período? Porque é o tempo que ele leva para completar justamente essa oscilação, saindo do ponto mais alto, chegando no ponto mais baixo e chegando no ponto mais alto de novo. Então, aqui nós já podemos definir a velocidade da onda através desses fatores, o comprimento da onda e do período. Mas existe uma coisa também que nós já vimos, inclusive, no nosso estudo da cinemática, que seria a frequência. Quando a gente trabalha com movimento circular, e que pode se assemelhar em algumas partes com o movimento que eles fazem, que a gente tem da ondulatória. Então é o seguinte, o que seria a frequência? A frequência seria o número de oscilações em um determinado instante de tempo. Se vocês olharem bem aqui nessa onda, ela sai de um certo ponto, vai no ponto mais alto, depois chega no ponto mais baixo e chega de novo. Depois que ela chega aqui, ela vai no ponto mais alto, chega no ponto mais baixo e vem de novo aqui. Então essa onda ela começa a ter um certo padrão. Geralmente as ondas que nós estudamos ela também tem um certo padrão. Então ele fica tendo um certo número de oscilações e essas oscilações sempre acabam acontecendo no mesmo tempo. Então, para um objeto que saia daqui, chega no ponto mais alto, vem no ponto mais baixo e volta para cá, ele sempre vai fazer isso ao longo de um certo tempo e esse tempo é parecido. Essa é a ideia. Com isso, então, vai surgir uma certa frequência com que ele vai ficar oscilando bem aí. E a frequência nós podemos definir, então, pelo número de oscilações que essa onda vai ter, pelo intervalo de tempo que a gente vai estar marcando. A frequência a gente mede em Hertz.
E o período, como eu falei para vocês ainda agorinha, seria o quê? Seria o tempo que esse objeto sai para fazer uma oscilação completa. Se nós pararmos para pensar tanto a frequência quanto o período, eles são coisas bem parecidas, olha só. A frequência é o número de oscilações em um determinado instante de tempo. E o período é o tempo que ele leva para completar justamente uma oscilação. E o período a gente mede também em segundos. Beleza. Então eu posso definir com isso, e a física me permite dizer que a frequência é igual ao inverso do período. Então a frequência é igual a 1 sobre t, ou seja, a frequência é 1 sobre o período, assim como o período é o inverso da frequência. Então o período é 1 sobre a frequência. Essa aqui que é a ideia do nosso pensamento. Beleza. O que é que a gente vai fazer agora? Vai substituir então na nossa fórmula da velocidade, que a gente sabe que é o comprimento pelo período, o comprimento da onda pelo período. Então a velocidade da onda, além de ser definida dessa forma aqui, como a gente acabou de ver, a gente pode também definir como comprimento dividido, e onde eu tenho um período, o que é que eu faço? Eu coloco a frequência, e a frequência é 1 sobre o período. Então, onde tem um período, eu coloco 1 sobre o período, não, desculpa, 1 sobre a frequência. 1 sobre a frequência. Então, ajeitando essa continha bem aqui que a gente tem, essa equação, no fim nós vamos ficar com o seguinte, que o comprimento de onda vezes a frequência. Então, essas são duas formas de nós estarmos definindo a velocidade com que essa onda vai ter de propagação bem aí, que vai ser bastante importante para a gente saber. Que ela pode ser tanto o comprimento dessa onda, que ele vai te dar na questão geralmente, pelo período dela, ou o comprimento de onda vezes a frequência com que essa onda tem. Essa é a nossa equação fundamental da ondulatória, a equação mais importante e praticamente a única que a gente vai ver no estudo da ondulatória, bem aqui. Então essa daí é a ideia. Bom, então nós vimos aí como é que funciona a velocidade de uma onda. A gente viu que vai depender do comprimento dessa onda e da frequência dela. Geralmente muito vai cair a respeito da frequência, porque a gente vai trabalhar bastante com frequência na onda, na ondulatória, mas também vai cair um pouquinho de período, né? Então essa era a relação. Agora a gente vai ver como é que funciona a velocidade em uma corda, em um fio, em um cabo, numa mola, de repente, como é que vai se comportar essa velocidade. Então imagina aqui que nós temos uma corda bem grossa, tá? E a gente amarra essa corda em um certo local, numa parede, num poste, alguma coisa. Aí ela começa a ser tracionada por esse poste, então ela começa a ser esticada, né? Ela é puxada pelo poste e tu tá puxando ela do outro lado. Aí nisso que tu tá puxando ela e ela tá amarrada lá no poste, tu faz uma oscilação, que nem a gente tá vendo bem aqui, só uma. Aí ela começa a se movimentar, vai até lá no poste, bate no poste e depois ela volta essa oscilação, bem aqui. Beleza. Como é que eu acharia então a velocidade com que esse pulso está sendo manifestado aqui nessa corda, nesse fio, de repente, né? O que quer que seja. Então essa é a ideia aí, é da gente descobrir a velocidade com que o pulso pode se propagar em uma certa corda, em um certo fio, ou alguma coisa do tipo. Beleza. Também é chamado de lei de Taylor, tá? Que é ele que determinou lá e tudo mais. Então bora lá. Ele te disse o seguinte, que para descobrir a velocidade com que a gente tem de um pulso em uma corda, né, em um fio, essa velocidade vai depender da tração com que está sendo feita nesse fio, como a gente pode ver bem que tem uma força puxando ela para um lado e puxando ela para o outro lado, né? Isso a gente chama de tração, essa força. Dividido pela densidade do fio, né, da corda que a gente está analisando. Como é que a gente pode analisar e descobrir essa densidade? Essa densidade aqui ela é representada pela letra Mi do alfabeto grego lá, romano que a gente tem. E esse Mi é aquele torrent que a gente tem lá, que a gente baixa os nossos filmes, né, que vocês com certeza já devem ter baixado. Enfim, é só para representar mesmo. Então ele vê que a velocidade ela depende dessa tração que está sendo feita no fio. Geralmente ele vai te dar na questão a força com que esse fio está sendo tracionado. E ele vai te dar o seguinte, a densidade dessa corda. Só que ele não vai simplesmente te dizer que a densidade é X. Ele vai te dar as informações para te chegar nessa densidade. E como é que eu acho o Mi? Como é que eu acho essa densidade? Eu sei que Mi vai depender da massa
dessa corda dividido pelo comprimento. Então, geralmente nas questões, ele vai te dizer que a corda pesa, por exemplo, meio quilo. E ele vai te dizer também que o comprimento dela é de 2 metros, por exemplo. Então, se a gente vê, ela pesa meio quilo e o comprimento dessa corda, desse fio, é só de 2 metros, então a gente vai ver que essa corda ela é bastante pesada, ela é bastante densa. E essa é a ideia. Tanto é que aqui na equação a gente vai ver da velocidade que quanto menor a densidade da corda, mais rápido vai ser o pulso nela. Quanto mais densa essa corda, menor vai ser a velocidade nela. Quer ver como isso daí faz sentido? É o seguinte, se tu pegar um fio de cabelo, um fio dental, e começar a balançar ele assim, tu vai balançar com bastante facilidade e ele vai ficar oscilando bastante. Por quê? Porque ele é um fio muito leve. A gente pode pensar assim, por ele ser um fio muito leve, então quando eu balanço, quando eu mexo com ele, é muito fácil mexer com ele. Mas imagina que tu vai pegar uma corda daquelas que amarram um navio, né, aqueles navios bem grandões, e tenta movimentar ela, fazer do jeito que tu faz com fio. Tu vai ver que os pulsos que vão dar nela vão ser bem lentos, bem poucos, bem pequenos. Por quê? Porque ela é muito densa, ela é muito pesada para ti, né? Ela é muito pesada. Então faz sentido. Quanto menor a densidade dessa corda, maior a velocidade. Quanto maior a velocidade, né, menor a densidade. E o caminho inverso também é válido. Quanto maior a densidade dessa corda, menor vai ser a velocidade. Então, quanto mais leve, né, quanto menos densa essa corda for, mais fácil tu faz um pulso nela. Mas quanto mais pesada, mais densa ela for, né, mais difícil é fazer fazer um pulso nela, então a velocidade também reduz. Essa é a ideia. Como é que eu acho a velocidade nessa corda? Depende da raiz quadrada da tração pela densidade dessa corda. Como é que eu acho a densidade dessa corda? Na questão ele vai te dizer que a massa dessa corda, qual é a massa dela e o comprimento que ela tem. Com isso a gente acha a densidade. A gente vai aplicar isso em alguns exercícios também e vai ser bastante fácil de trabalhar e de identificar. Vocês vão ver que não é nada complicado. Bom, galera, então por hoje é só. Estudem bastante, botem em prática tudo que vocês viram na aula de hoje. A gente viu o aspecto matemático aí da onda, né? Bastante importante pra gente, como nós vimos. Vimos algumas características que ela tem. E por hoje é só. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Obrigado pela atenção aí. Falou!